Hoje nós estaremos dando continuidade às aulas que nós estamos estudando essa revista aqui. A revista que fala de pessoas, a revista fala de pessoas como nós. Pessoas que, como nós, fomos chamados por Deus e que tiveram respostas diferentes, e cada uma dentro do seu dom, dentro da sua qualidade, cada uma dentro da sua peculiaridade, com as suas particularidades. Nós estudamos, domingo passado, por exemplo, nós estudamos a história de Joquebede, né? Joquebede foi a mãe de Moisés, e Moisés foi o filho famoso, né? E Arão não tanto. E hoje nós estudaremos o outro filho, o Arão, que foi uma peça importante na vida de Moisés. Na verdade, acho que Moisés não teria sido Moisés com toda a sua plenitude se não fosse por Arão. Só que a gente passa despercebido ali na história de Arão, vê um outro detalhe, e a gente vê que Arão foi importante no ministério de Moisés, no chamado que Moisés teve diante de Deus. Ele teve essa responsabilidade de ser como se fosse um porta-voz de Moisés. Então a revista aqui nos traz ele como o porta-voz de Deus, alguém que tinha o dom da palavra, sabia falar bem, sabia se expressar bem, e Moisés já não tinha essa mesma facilidade, por isso ele foi chamado para auxiliar Moisés, né? E a gente vai estudar a vida dele, crendo assim que na nossa vida, fazendo um paralelo entre a vida de Arão e a nossa vida, né? Nós também temos as nossas limitações, nós também temos as nossas qualidades, e dentro disso a gente pode ver como que Deus pode usar a nossa vida, né? Será que nós podemos ser usados também como porta-voz de Deus? Ou será que nós entendemos que, mesmo sendo pessoas chamadas por Deus, nós somos passíveis de erros, de falhas, assim como Arão também aconteceu na vida dele? E eu gosto muito da frase que o Dalton disse, assim, que eu gosto de ser cristão, porque o cristão é a única religião onde os seus personagens, os seus heróis, não são mostrados como só heróis, eles são mostrados também com suas falhas. São pessoas que falharam e que Deus teve misericórdia delas. Todos eles. Se você vê a vida de todos eles, você vê que todos eles tiveram falhas. E a Bíblia não esconde isso. Ela fala onde que ele errou e qual que foi a reação dele em relação a esse erro. E por isso são tão especiais para Deus. Mas antes eu gostaria de orar e pedir que Deus abençoasse essa lição, que nós estivéssemos com o nosso coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Essa semana eu estava debatendo com o pessoal sobre um assunto que é o conhecimento. Um professor uma vez me disse que o conhecimento, e a irmã que foi professora sabe melhor que eu, do que eu sobre isso, diz que o conhecimento é uma mercadoria que as pessoas às vezes pagam para ter e não levam, né? Elas vão na aula, os pais às vezes pagam para ela estar ali, e as pessoas não levam para casa, porque já estão cheios, ou porque não querem guardar isso para si. Então você entrega algo, se a pessoa quiser ela leva ou não. E é interessante porque muitas vezes isso acontece quando nós achamos que nós já sabemos demais, quando nós achamos que não temos mais nada para aprender, e na verdade nós temos muito a aprender. Nós sempre estamos aprendendo com qualquer situação, mesmo aprendendo como não fazer, a gente aprende alguma coisa. Então que a gente possa estar orando agora e pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, que possa trazer algo. Fala assim: eu quero levar algo daqui hoje. Então você peça a Deus que faça isso nesse momento. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, com nosso coração, Senhor Deus, aberto, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, para que nós possamos absorver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar através da Tua palavra, através dessa lição, que possamos, ó Deus, ser motivados, Senhor Deus, a aprender mais do Senhor, ó Pai, motivados a cada dia, Senhor Deus, a entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer de nós, e que essa história, Senhor Deus, que iremos estudar hoje, esse irmão, Senhor Deus, nosso, que foi Arão, ó Deus, que ele possa nos motivar, Senhor Deus, a ser cristãos melhores, Senhor Deus, na Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus.
Amém, Senhor Jesus. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 50, 24. Gênesis é fácil de achar, porque é o primeiro livro da Bíblia. O versículo de 24, ele diz assim. Aqui não roscou aqui. Antes de morrer, disse José a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que te prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Então Joquebede, ele conhecia a história do povo de Deus muito bem, contava aos seus filhos, né, como é costume até hoje com aquele povo, eles contam a história do povo deles. Então cada israelense hoje sabe a história do seu povo, sabe da descendência, sabe de qual tribo é, até hoje eles sabem disso. Tem todo um ensinamento de pai para filho sobre as histórias do povo. E Joquebede, com certeza, ela era uma serva de Deus, né? A lição passada falou muito bem sobre isso, falou que era uma mãe que se preocupava com seus filhos, né? E ela passou esse conhecimento, né, de quem era seu povo, de que promessa eles estavam falando, de que história eles estavam vivendo, de onde eles vieram e para onde eles estavam indo, que a promessa de Deus estava sobre o povo deles. Isso eles tinham convicção, eles tinham certeza que isso aconteceria na vida deles. Então Joquebede, ela orientava os seus filhos, ela dava diariamente, lia a palavra com eles, orientava dizendo que existia uma promessa de Deus que José tinha dado antes de morrer, dizendo assim, lembrando, na verdade, em Gênesis estava lembrando a promessa que Deus havia feito a Abraão, que eles teriam uma terra para eles, que eles seriam tirados daquele cativeiro, né? E quando ela teve a oportunidade de passar isso para os filhos dela, ela passava. Então essa promessa estava muito latente na vida deles. Então eles tinham no coração deles essa promessa. Então, quando Arão e a sua família estavam sofrendo no Egito sem liberdade e sem direitos, eles estavam ansiosos esperando essa libertação, esse cumprimento da promessa, né? De que maneira que será que Deus vai libertar o povo? Eles se perguntavam de que jeito será que isso vai acontecer, né? Com certeza eles deviam pensar em algo assim mais folclórico, né? Algo mais surreal, né? Uma coisa assim tipo Krabum, né? Tipo magia e tal, ou destrói tudo e tal. Assim como as pessoas ficaram esperando em Jesus, né? Quando Jesus veio e se tornou homem, né? As pessoas esperavam que fosse algo assim, vai chegar um cara e vai dizer, eu sou o Messias e eu agora tiro do trono os poderosos aqui e vou reinar sobre vocês, vou libertar o povo de vocês e vou dar um lugar especial para vocês morar e seus problemas se acabaram. Eles esperavam algo assim muito maior e até hoje não aceitam Jesus como sendo esse Senhor justamente por causa disso, porque eles acham que Jesus ele não impactou da maneira que eles gostariam, né? Então eles esperavam que a libertação do povo fosse mais tranquila, mais sossegada. Eles não esperavam que tudo isso ia acontecer depois para eles serem libertos, né? E acho assim que muito menos estavam pensando assim, será que sou eu que vou ser instrumento para isso? Mas estavam preparados e estavam crendo na promessa de que Deus tinha feito. E quando Moisés foi chamado por Deus para ser o intercessor ali, para ser intermediador entre essa libertação, Moisés se recusou de ir e falou assim, não, mas eu não consigo falar, eu não sou bom com palavras, como é que eu vou chegar diante do faraó e vou conversar, né? Como é que eu vou falar e vou explicar para o faraó sobre essa questão de
de libertação, e vou falar em nome de Deus. E ele falou assim: o Senhor sabe, Deus, que eu sou ruim com as palavras, que eu me enrolo todo. Fala aí. Eu ouvi falar disso. No mínimo fanho devia ser. Tinha dificuldade, não só dificuldade em pôr as palavras, mas de pronunciar as palavras, de ordenar as ideias, mas na hora de falar, e os estudiosos da Bíblia dizem que ele era gago ou fanho, mas que ele Não, acho que fanho não, estou bacalhando com. não se fazia entender. Então imagine a situação que Deus diz: você vai ser o porta-voz. Bem isso. Eu acho que quando se deu a situação, ele falou assim: mas como eu vou falar? Se eu ficar nervoso, piora, né? Se for o caso da... Só se cantar daí para dar certo. Mas eu acho que essa técnica da cantoria não tinha ainda na época. Então o gago, quando ele fica nervoso, piora. E eu ouvi falar que realmente que ele era gago. Então essa situação se agravava mais ainda. Ele falou: tá, eu vou lá, então eu vou peitar o faraó. Não era só conversar com o faraó que ele ia. Ele ia falar: ó, deixa meu povo ir. Foi isso que Deus mandou ele falar, né? E ele sabia que o faraó não ia deixar, porque eles eram escravos naquela terra. Eles eram tidos como escravos. Eles estavam fazendo todo o serviço lá. Você acha que o faraó ia deixar? Né? Então ele sabia que ia ser encrenca, que ele estava buscando uma encrenca. Então com certeza ele ia ficar muito nervoso. E daí Deus fala para ele: mas tem o teu irmão que vai falar por você. Então vamos ler o texto lá que diz isso aí, em Êxodos 4, 14 e 15. Êxodos é o próximo ali. Só virar umas folhinhas ali. O 14 e o 15 diz assim: você falará com ele, e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem, e eu lhes direi o que fazer. Assim como Deus falou ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Então ele foi chamado para ser a voz de Moisés. Então eu creio assim, que quando Deus levanta uma situação, eu acho que a gente não tem nem que se preocupar com como que ele vai fazer. Essa é a primeira lição que eu tiro assim para mim. Quando Deus quer fazer alguma coisa, não se preocupe, que ele vai dar um jeito de fazer da melhor forma possível. Ah, mas eu tenho essa limitação. Ah, mas eu sou baixinho, eu sou gordinho. Como diz o Paulo, eu sou careca e feio ainda, ele falou, né? Completou. Ele falou, mas eu fico pensando assim, não tem limitação. Os limites somos nós que colocamos na nossa vida. Se Deus falou que vai fazer algo na tua vida, ele vai dar um jeito, o melhor jeito possível disso tudo acontecer. Porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem a maneira certa de fazer o que ele quer. Então quando ele te chamou, não fica preocupado e diz assim, ah, mas tem isso, tem aquilo, ah, mas eu sou casado, eu sou solteiro, eu tenho filho, o meu trabalho é assim, o meu trabalho é assado. Muitas vezes a gente fica colocando empecilho, e a gente não mede nem palavras para dizer para Deus mesmo, não dá. Moisés também chegou e falou assim, não dá, a minha língua trava, eu não consigo falar. Não vai dar certo. Aí Deus dá o escape para ele. Fala, não, mas tem o teu irmão Arão. Que a Bíblia fala que ele era bom com palavras. Olha só, Deus olhar para alguém e falar assim, o cara é bom, né? O cara é bom com palavras. Quando Moisés ele se recusou a falar com o faraó, dando uma desculpa que não tinha facilidade para falar, Deus disse que Arão, homem que fala fluentemente, falará por ti ao povo, e ele te terá por sua boca. Deus mandou Arão ao deserto para encontrar o seu irmão lá, e Moisés explicou tudo que Deus havia lhe falado. Então os dois voltaram ao Egito, reuniram o povo, e Arão transmitiu tudo que Deus havia dito a Moisés. Que Deus viu a aflição do povo,
ouviu o seu clamor e o seu sofrimento. E Arão declarou que Deus tinha um plano para libertar o povo da escravidão. Interessante também pensar na lição é que quando Arão recebe também essa incumbência de Deus, ele também se coloca à disposição. Ele também fala, então vou. Ele também acredita. Mesmo que a promessa foi para Moisés, ele falou, estou junto. E muitas vezes a gente fica vendo a oportunidade de ajudar e a gente se recusa também. Porque não falou comigo, falou com meu irmão. E trazendo para os nossos dias, não falou comigo, falou com meu irmão que está sentado do meu lado. E eu posso ajudar. A visão de Deus, a gente tem muito claramente qual que é para o nosso tempo. Hoje nós temos, por exemplo, nos dias de hoje, aqui na cidade, nós estamos vendo oportunidades diversas de ajudar. Oportunidades diversas de fazer algo. E a gente fica dando desculpa ou não acredita na visão que Deus está dando. Não acredita que é dessa maneira que Deus pode me usar. Então a gente pode, sim, se colocar à disposição. De qualquer jeito, de qualquer forma, você pode. Se você acreditar que a visão que Deus está dando para o teu irmão vai ser bênção na vida de outros. Então, quando ele se coloca à disposição e vai lá e vê o seu irmão, fala, ó, encontrei com Deus, Deus falou isso para mim, me explicou e falou que é por aqui o caminho. E ele vai e embarca junto, ele fala, estou junto, eu vou lá e vou falar assim. É legal isso, né? Você vê que um irmão apoiar o outro. E muitas vezes é isso que a gente precisa. Eu fico imaginando a alegria de Moisés, de perceber que ele podia contar com o irmão dele, para dizer assim, você não consegue falar, mas eu vou falar para você. Vai me passando aí que eu já tenho facilidade de falar, você não consegue, mas eu falo. É interessante você perceber que muitas vezes a gente fica atrasando as coisas porque você não se coloca à disposição para ajudar o teu irmão. Tem uma marquinha na lição aqui que ela diz assim, você às vezes acha que Deus tenha se esquecido dos seus problemas. Lembre-se que Deus viu o sofrimento e ouviu o clamor do povo de Israel no Egito, e é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele conhece o seu sofrimento também. Então, assim, muitas vezes você acha assim, como no povo do Egito lá que estava escravo, tinha geração lá que já tinha falado, não, isso aí não vai mais acontecer, porque... né? E Deus viu o sofrimento do povo, e na hora certa Ele usou pessoas para resolver a situação. Então, como diz o autor aqui da lição, se você acha que o teu problema também não tem mais solução, fica tranquilo que Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo e sabe até onde que você pode suportar. E na hora certa Ele vai usar pessoas, vai usar situações para mudar esse teu sofrimento. Então, diante dos problemas, creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo Deus. Perante Faraó, era Arão que falava. Deus disse a Moisés, tu falarás tudo que eu te ordenar, e Arão, o teu irmão, falará a Faraó. Arão se tornou profeta, transmitindo ao povo a palavra de Deus dado a Moisés. É interessante que ele realmente se tornou um profeta e depois sumo sacerdote. A profundidade que Arão se colocou diante de Deus foi muito, muito interessante, porque ele foi além de um ajudante, ele se tornou aquela pessoa que podia entrar na presença de Deus e oferecer o sacrifício diante do povo, que o povo trazia para ele ofertar. Então, além de irmão de Moisés e porta-voz e amigo de ministério, ele também era aquela pessoa que foi escolhida por Deus para ser o sumo sacerdote. Mais para frente a gente vai ver. Arão sempre apoiava o seu irmão. Vemos isso claramente quando os amalequitas vieram atacar os israelitas. Josué era o comandante do exército, enquanto Moisés subiu o monte com a vara do Senhor na mão. Essa vara não era mágica, mas era algo que lembrava os milagres que Deus havia feito no passado para o seu povo. E Arão e Hur também subiram no monte com Moisés.
E quando as mãos de Moisés ficavam cansadas, Arão e Hur ajudavam a mantê-las para cima, assim a batalha foi ganha. E é interessante se você ler a história dessa batalha na Bíblia, ela fala que enquanto o povo guerreava, Moisés levantou a vara, que lá no Egito no passado foi vista em algumas questões de milagres, e essa vara levantada e ele orando, intercedendo pelo povo ali, quando ela estava levantada, o povo estava ganhando. E quando Moisés já não aguentava mais, ele abaixava a mão e o povo começava a perder a luta. E foi Arão e Hur, os dois que foram incumbidos de ir com ele lá. E estavam lá, assim, mas eles podiam pensar, então deixa que eu levanto a vara. Então eles ajudaram a Moisés a ficar com os braços estendidos, para ali a vitória ser garantida através desse milagre de Deus no povo de Israel. E é interessante que Moisés, ele também se cansava em oração. Ele diz assim: é um conforto para nós saber que Moisés se cansava em oração. Era um homem como nós, mas tinham Arão e Hur que sustentavam-lhe a mão de um lado e de outro, assim lhe ficavam as mãos firmes até o pôr do sol. Isso está lá em Êxodo 17:12. Como precisamos que os nossos irmãos nos ajudem em oração. Nós também precisamos disso, né? Eu acho que é uma poderosa ferramenta na mão de Deus, o povo que ora. Aqui nós vemos daí Arão como o sumo sacerdote. Deus chamou Arão para ser o sumo sacerdote. Ela, como eu havia citado, em Êxodo 28, de 1 a 2, ele diz essa história. E escolheu da tribo de Levi para exercer o sacerdócio. Arão, como o sumo sacerdote, era o único autorizado a entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Ela está em Hebreus 5:4, e lemos: ninguém toma para si honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. No Salmo 106:16 diz que temos a seguinte descrição de Arão: Arão, o santo do Senhor. Ele teve o privilégio de interceder pelo povo perante Deus e de oferecer sacrifícios, mas a Bíblia diz em Hebreus 7:28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. E Arão mostrou suas fraquezas algumas vezes também. É interessante você lembrar dessa questão do sumo sacerdote. Eu gosto muito disso, de ler sobre isso, porque o sumo sacerdote era aquele sacerdote, tinham vários sacerdotes que serviam no templo na época. Os sacerdotes cuidavam de todos os serviços do templo, eles que faziam os cultos e organizavam todas as coisas ali. Mas o sumo sacerdote, ele tinha um papel de suma importância, que era de uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, que era um lugar reservado, onde ficava a Arca da Aliança, e ali representava a presença de Deus, e a presença de Deus estava naquele lugar, e ele tinha autorização para entrar lá uma vez por ano. Só que para entrar lá, ele tinha que estar zerado. Ele tinha que estar certinho com Deus. Porque se ele entrasse lá e tivesse algum pecado na presença de Deus, ele morria na hora. Tanto é que para entrar lá, ele usava uma estola, que era uma beca assim, e na barra dessa estola havia uns sininhos. Então lá dentro ele andava e aqueles sininhos iam batendo. Se parasse de bater é porque a casa caiu para ele. Ele morria. Aí o que fazia para tirar o homem de lá? Porque não podia entrar lá também. Então eles amarravam uma corda na cintura dele, que se parasse de bater, eles puxavam o cara para fora. Porque se outro entrasse para pegar, morria também. Então era uma coisa muito séria. A gente olha hoje e fala, nossa, que divertido que era, né? Mas era uma coisa muito séria. Tão séria que eu fico pensando que hoje em dia o que acontece muitas vezes é que a gente não leva tão a sério assim a presença de Deus, da maneira que a gente vê que deve ser tratada. Porque quando a gente fala assim, o véu do templo se rasgou e hoje eu tenho livre acesso a Deus. Que bonito. Mas qual que é esse acesso? Será que entra mesmo?
Porque a Bíblia diz que haverá um tempo que a gente poderá adorar o Senhor em todos os lugares. Onde eu estiver, eu posso adorar o Senhor. Está tranquilo, isso é fato. Mas como que eu chego na presença de Deus se não for dessa maneira? Me purificando, pedindo perdão pelos meus pecados e falando: Senhor, eu não sou digno, eu sou um pecador, mas eu tenho que me corrigir para entrar na presença de Deus. Então as pessoas hoje acham que o negócio ficou muito barato. E é interessante você ver essa questão da seriedade que é a presença de Deus, para você entender como que se chega na presença de Deus. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Buscando essa santidade. O que é buscar santidade? É buscar ser separado. É buscar ter esse coração assim como tinha Arão. Então Arão era santo. Então Arão era o cara santificado, seja o vosso nome, era o cara. Não. A gente vê que a Bíblia não esconde os erros de Arão também. Arão também tinha pecado, gente. Olha só a caquinha que Arão fez. Uma das que ele fez. Olha só o que ele fez. Moisés subiu no monte, foi orar lá, ficou um tempão lá. O povo começou a falar: ih, morreu, não vem mais. Aí um falava para o outro assim: eu sabia, ia tirar nós de lá para trazer nós aqui agora para o deserto. Deus esqueceu de nós, Moisés morreu lá em cima, estamos aqui tudo largado. Que ele era sacerdote. E um chegava e falava para o outro assim: ó, mas eu acho que nós devíamos fazer alguma coisa. Ah, mas Arão não faz nada. E tal, e começou. Um falar uma coisa, outro falar outra coisa. E Arão deixou que o povo fizesse um bezerro de ouro para adorar. Foi Arão. A coisa que Deus mais abomina: idolatria. E a Bíblia diz que, lá em Salmos, diz o quê? Arão, o santo do Senhor. Olha só, né? Arão, o santo do Senhor, deixou o povo fazer um bezerro de ouro para adorar. Quando Moisés desce, pensa numa brava. Moisés chegou a quebrar as tábuas da lei no chão. E ele ficou muito chateado. E aí Arão faz aquilo que nós gostamos de fazer. A culpa não foi minha. Assim como no Éden, quando Deus foi cobrar Adão, ele falou assim: Adão, o que você fez? Aí ele falou: foi a mulher que você me deu. Né? Colocou a culpa na mulher e colocou a culpa em Deus também. Falou: nem culpa minha foi. A culpa foi dessa mulher aí que o Senhor me deu. Que ao invés de me ajudar, está me atrapalhando agora. Deus falou para mim que não tinha problema, que veio uma serpente, falou para ela. Então, muitas vezes o que acontece na nossa vida é isso. A gente não assume as nossas falhas, não assume os nossos erros. Mas o que eu fico olhando para o texto agora e vendo assim, tipo, a vantagem de tudo é dizer assim: puxa vida, Arão também errou igual eu erro. E mesmo assim ele foi chamado de o santo do Senhor. Será que a gente também não pode ser pessoa assim? Nós também não podemos desfrutar de uma presença de Deus desse tanto que Arão desfrutava? Com certeza devia ser algo extraordinário, surreal, né, pastor? Entrar na presença do Santo dos Santos lá no... Era algo indescritível. Mas era esse mesmo homem que fez aquilo que Deus mais abominava. Deixou os caras construir um bezerro de ouro. Podia ter orientado, falado, conhecia. Sabia que Deus não gostava disso, sabia? Tanto é que a hora que Moisés desce, ele fala: ué, o que você fez, rapaz? E ele falou: não, mas é que o povo veio falar aí e tal. Se você quiser conferir, depois está em Êxodos 32, versículo 1, esse texto aqui fala do bezerro de ouro. Foi uma história que marcou negativamente
a história do povo de Deus ali quando eles estavam no deserto. Uma coisa que até hoje marcou. Para você ter uma ideia, como Arão pisou na bola com Deus algumas vezes, ele também foi impedido de entrar na terra prometida. Assim como Moisés também não entrou. Mas ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Essas coisas que a gente faz, o que acontece? A gente também deixa de desfrutar algumas bênçãos de Deus. Porque a gente acaba errando. E quando a gente erra, a gente se afasta de Deus. Isso é pecado. Fariseu, me defina pecado. Pecado é errar o que Deus quer para você. Você está fora da vontade de Deus, está pecando. Fazer isso é pecado? Não sei. Fazer aquilo é pecado? Não sei. Pecado é estar longe da vontade de Deus e você sabe o que é. Não sou eu e nem é ninguém que diz o que é pecado. Antigamente a gente tinha uma lista de pecado, né? A gente falava que usar isso era pecado, fazer aquilo era pecado, fazer aquele outro era pecado. Não tem lista de pecado. O pecado é você errar a vontade de Deus. Pecado, a melhor definição que eu já ouvi até hoje é errar o alvo. Qual que é o alvo? É a vontade de Deus. Errou o alvo é pecado. A idolatria, né? Que foi concedida e o povo juntou joias, ouro e juntou um monte de coisa para fazer esse bezerro. E o povo assentou-se para beber e comer e levantou-se para divertir-se. Quando Moisés voltou ao acampamento, ele viu que o pecado horrível havia acontecido. Ele reconheceu que Arão era o líder e responsável pelas ações do povo. E Arão fez aquilo que muitas vezes a gente faz, sai pela tangente e diz, a culpa é dos outros, a culpa não foi minha. As pessoas é que buscaram essa idolatria e eu deixei. Deus chama os líderes para essa responsabilidade. O povo vai falar muitas vezes contra a liderança e vai dizer assim, mas eu acho que devia ser assim, devia ser. Mas Deus chama a gente para falar, não, eu fico com o que é certo, eu fico com o que é correto. Mas a gente podia flexibilizar essa questão aí da relação homoafetiva. Não tem, está na Bíblia, não vamos sair do... mas a gente podia flexibilizar essa questão de... Não tem, está na palavra, a gente não vai sair fora. O que é princípio a gente não muda. As outras coisas a gente pode mudar, mas princípio não. Princípio a gente fica firme. Arão, influenciado pela irmã, ele parece que Arão mostrou a mesma fraqueza quando a sua irmã começou a reclamar contra a liderança de Moisés. Arão lhe deu ouvidos à sua irmã quando falou da liderança de Moisés. Falou, mas Moisés falou isso, mas eu acho que não é bem isso. E ele, em vez de ter repreendido a sua irmã, e ele entrou nessa conversa e depois sofreu as consequências. A conclusão desse estudo, ele diz assim: Arão trabalhou com seu irmão Moisés durante 40 anos no deserto. Porém, como Moisés, ele não entrou na terra prometida. Arão, o primeiro sumo sacerdote, começou a linha dos sacerdotes da tribo de Levi e teve a alegria de ver o seu trabalho levado adiante por Eleazar, seu filho, que o sucedeu no cargo. Arão morreu no Monte Hor, e o povo chorou a sua morte durante 30 dias, mostrando que, apesar das suas fraquezas, ele foi amado pelo povo. Então Arão também tinha essa liderança, que a gente pode ver aqui que ele tinha uma liderança muito forte. Ele, quando da sua morte, ele teve esse luto, Durante 30 dias o povo pranteou a sua morte. Muito amado pelo povo. Teve o seu sucessor, o filho dele, que continuou esse ministério do sumo sacerdote. Então ele deu continuidade. A gente fica olhando e vendo assim na história de Arão, que ele foi tão importante na vida de Moisés,
que muitas vezes passa batido, mas a gente olhar para a situação e ver as situações que ele foi bênção, a gente pode tirar lições para a nossa vida. Diz assim que Deus pode nos usar para ajudar no ministério do pastor, no ministério de um irmão, no ministério da igreja no geral. Nós temos oportunidades diversas para estar diante de Deus, ajudando as coisas a acontecerem, ajudando as pessoas mesmo, sem querer nada em troca. Lembrando que Deus conhece o nosso coração e não vê apenas a aparência. Muitas vezes a gente olha só para a aparência, e Deus conhece aquilo que está no nosso coração. Aplicações para a nossa vida, ele diz assim: tenha usado as habilidades que Deus deu para ajudar humildemente os irmãos da igreja. E eu fiz um grifado ali, humildemente, porque muitas vezes a gente até fala assim, não, eu vou ajudar, mas não é com essa mesma capacidade de humildade. A gente fala, não, eu vou ajudar, mas só se eu ficar mais ou menos ali, aparecendo, fazendo e tal, que vai aparecer meu nome? Ah, então não vou fazer. Eu vou aparecer nessa situação, então não vou fazer. Então muitas vezes a gente faz as coisas para nós em vez de fazer para os outros. E eu vou fazer porque eu me sinto bem fazendo. Eu vou fazer isso porque isso me faz bem. Não, você tem que fazer isso porque faz bem para o outro. Você tem que fazer isso porque faz bem para o próximo e não para você. Ah, mas eu me sinto bem ajudando. Eu falei, que bom, né? Então eu me sinto bem jantando na casa do Mário, me sinto muito bem lá. Mas eu tenho que fazer para o outro se sentir bem. Muitas vezes nós somos muito egoístas, fazemos algo para nos sentirmos bem. Nós precisamos fazer algo para que as pessoas se sintam bem. Em que baseiam minhas decisões? Na palavra de Deus ou na palavra dos outros? Eu tenho sido levado por aquilo que as outras pessoas pensam de mim? Eu tenho sido levado por aquilo que as pessoas veem na minha vida? Como as pessoas me veem? Como as pessoas querem que eu seja? Ou aquilo que as pessoas acham que deveria ser? Ah, mas a minha opinião tinha que ser assim. Ou eu fico com a palavra? Ou eu fico com a verdade? Na minha opinião, deveria ser igual a palavra é. Então eu não posso ser influenciado e nem influenciável. Eu posso ficar realmente fixo à palavra. Esses tempos atrás a gente estava conversando com um rapaz e ele me falou sobre a questão de, mas eu não vou mudar de igreja. Eu falei, não, a questão não é mudar de igreja. A questão é você ficar com Deus ou ficar com as tuas práticas. A questão é você ficar com a palavra de Deus ou morrer abraçado com práticas erradas só porque a tua igreja ainda não... Eu falei assim, eu nasci já frequentando uma igreja batista desde pequenininho. Não, desde novo. Desde neném. Pequenininho ainda sou. Mas essa questão não muda. Porque a igreja ainda está presa à palavra. O dia que os caras, falei esse dia para você, eu falei, o dia que os caras pirar na batata e falar assim, agora a igreja batista vai ter que mudar uns negócios aí. Eu falei, não tem jeito, daí eu não posso ficar mais. É verdade, mano? Nós temos que ficar com a palavra. Se os caras lá falar assim, não vamos mais seguir, agora tem um livrinho aí, um cara veio com uma profecia nova aí, trouxe umas ideias bem boas, novas, as igrejas vão crescer, vão fazer isso, aquilo, vai virar o que é isso? Nós vamos ser pop agora. Para mim não serve, porque fugiu da palavra, daí eu não vou. Não é porque sempre foi assim que eu vou ter que me abraçar e morrer com aquilo. O que nós precisamos fazer? É ficar firmes com Deus. O que os outros pensam, fazer o quê? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos, Senhor Deus, segundo o Teu coração, Pai. Que, Senhor Deus, possa fazer, Senhor Deus, frutificar em nós, Pai, a Tua palavra, Deus. O Senhor já tem começado a trabalhar em minha vida, Senhor Deus, assim como eu recebi essa palavra hoje, Pai. E o Senhor já está trabalhando, Senhor Deus, no meu coração.
Senhor Deus, assim como no meu, Senhor Deus, possa trabalhar, Senhor, na vida dos meus irmãos aqui também, Pai. Possamos, ó Deus, frutificar essa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Estamos encerrados? Abraço, irmão, e sai correndo almoçar. Abraço para o pessoal da internet aí também.